Tribunal do Júri e Feminicídio. A painelista é a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Ticiane Luize Santana Pereira. Graduada em Direito pela Universidade Católica de Salvador, desde que iniciou na promotoria do Tribunal do Júri de Curitiba, atuou em todos os julgamentos envolvendo casos de feminicídio, além de julgamentos importantes como o do homicídio de um morador de rua, ato considerado higienista, e do julgamento no caso das mortes de 3 jovens num show do Jockey Clube do Paraná. Aplaudam Ticiane Luize Santana Pereira. Bem, boa tarde a todos e a todas as presentes, né? Quero iniciar aqui meus agradecimentos para estar aqui nesse painel, participar desta fala, que é muito experimental para mim, né? Na leitura aí do meu currículo, você já percebe que tem muito mais de chão, como uma boa tribuna do júri tem que ter mesmo, muito chão, muito diálogo e enfrentamentos necessários, difíceis e sempre necessários. Daí a necessidade, por serem difíceis. Bem, queria saudar afetivamente a todos, a doutora Ana Lúcia, a doutora Antônia Henrique, e fazer uma saudação afetiva, né, também, e agradecendo a minha amiga Isabelle por ter confiado aqui, por ter me convidado efetivamente, feita essa interlocução, nos conhecemos há alguns meses, e aquela sinapse cerebral afetiva de sororidade foi ligada na hora que a gente estava conversando, aqui também pelo doutor Renê, o amigo querido que intermediou esse contato, naquela minha ida ao CNMP, e também a todos os meus queridos baianos conterrâneos, né? Já que eu estou no estado que mais acolhe, então recebe bem pessoas de outros estados, eu não poderia deixar de saudar afetivamente meu colega de faculdade, Rodrigo Grisica, dele. Um beijo, meu querido. E minha querida Thaís Cairo, também da faculdade, dos idos da... chamam PUC, né? Mas é a Boi Velho Uxal. Enfim, fiquem com o meu carinho, todos também aqui. Bem, o tema que reclama aqui, a minha fala, efetivamente vem disso que eu já anuncio, né? Então, já que estamos entre colegas, já estamos em casa, literalmente, a ideia da minha fala é trazer o como o que está sendo obtido tem sido conseguido. Bem, nós caminhamos hoje o meu colega está fazendo hoje um júri de feminicídio, né? Lá em Curitiba, é um feminicídio tentado em que nós conversamos, ele inclusive pedirá desclassificação. Mas isso não é a regra, né, os pedidos de desclassificação, mesmo porque a gente tem uma forma muito homogênea lá de trabalhar, que eu vou anunciar. Claro que tudo também que eu for falar tem a ver com a realidade curitibana, tem a ver com as disposições que nós temos encontrado com a Procuradoria-Geral e, principalmente, o engajamento no que toca esta qualificadora, que é um engajamento que não começa no inquérito e não acaba na tribuna. Né? Na verdade, ele permeia o nosso modo de ser, dos interlocutores do Tribunal do Júri. E, quando se trata de Tribunal do Júri, precisamente da questão do feminicídio, isso chama muito atenção. Né? Então, tudo que eu for falar aqui tem como base a experiência que tem dado certo, de mais de 30 júris na capital curitibana de feminicídio, e todos nós obtivemos, né, o reconhecimento da qualificadora, tanto no inciso 1, quanto no tormentoso inciso 2, né, que tem nos levado a um trabalho, a um labor maior, porque convencer 7 leigos de que matou uma mulher por menosprezo à sua condição requer um engajamento teórico e dialógico um pouco mais preciso. Então, tudo isso que eu vou falar tem como base essa experiência, tá bom? Bem, quanto tempo eu tenho de fala, minha? Ótimo, excelente, porque promotor de júri tem que ser advertido do tempo de fala, né? Senão ele fica na cabeça que é 1h30, sempre. Pois bem, já que é com base nessa experiência, o que é que temos feito lá em Curitiba? Todo mundo já percebeu, né, como dizem na minha terra, no Arriar das Malas, que eu não sou curitibana, né? Acho que o sotaque já denuncia que eu não sou de lá. Então, o que é que a gente tem prestigiado lá? No Tribunal do Júri, são 2 varas lá em Curitiba. A primeira vara, a segunda vara do Tribunal do Júri. Perante cada vara oficiam 3 promotores de justiça, e com funções, claro, regulamentadas e muito bem pré-anunciadas. Então, nós temos, no caso da minha atuação, uma colega que lida com os inquéritos, um colega que lida com instrução, e eu em plenário. Tá? Nos termos da nossa resolução, e isso é importante que se diga para o que eu vou falar, nós nos revezamos em plenário. Para quê? Para que não haja a pessoalidade plenarial. Né? Eita, que isso fica conhecido, né? Eita, vai pegar a baiana no plenário. Curitiba, isso corre muito.
Então, para que ninguém pegue a baiana em plenário, tem uma paulista, tem um curitibano, tem tantos outros que se revezam na atividade plenarial para que não haja pessoalidade. Mas o nosso PGJ, atendendo a um pedido nosso, muito conversado lá entre os 6 promotores, os 3 da primeira vara e os 3 da segunda, nós pedimos ao PGJ, no que foi anuído, porque tem previsão, não expressa nesse nível, mas delineada nos termos das nossas atribuições, que em júris de feminicídio, preferencialmente, no plenário estarão as promotoras, ou seja, membros do Ministério Público de Sexo Feminino. Muita calma nessa hora, tá? Não se está com isso deslegitimando a voz masculina. Mas essa decisão, como veio de um acordo nosso, nós fizemos um teste entre nós, colegas, de como nós faríamos essa locução, de explicar para 7 pessoas leigas o que é matar uma pessoa por ser do sexo feminino em uma contingência de violência doméstica ou de um menosprezo à condição de mulher. Então, nesse sentido, eu e a minha colega Roberta, né, que é uma paulista, já estávamos estudando sobre gênero. E, na época em que as primeiras sessões plenariais já estavam sendo designadas, isso aí eu acredito que a maioria aqui saiba, houve um pequeno problema que eu tive que enfrentar na minha vida funcional, que foi um advogado que me mandou ir para a cozinha, em um júri outro, né? Não sei, acho que grande parte aqui soube o que foi. Ele usou expressões depreciativas da minha origem baiana e também, em plenário, me mandou ir para a cozinha de casa. Óbvio, eu não ia deixar isso passar em branco, né? Então, eu processei no CIVA, inclusive, ele já foi condenado, e no criminal também pela questão do racismo e da injúria. E essa questão ganhou um certo contexto nacional, foi para o STJ mandou a ação descer, então vai ser instruída, e isso deu para a Ticiane uma certa visibilidade lá no que toca a defesa de direito das mulheres. Então, eu era costumeiramente chamada para ir às faculdades, e ia, não tinha problema nenhum. E nisso começou-se a criar uma certa empatia da minha pessoa em relação à matéria. O que, para o tribunal do júri, não preciso dizer aqui, isso é fantástico, porque cria uma certa autoridade de fala nessa linha epidérmica experimental que foge um pouco do academicismo. Porque, olha, aquela mulher, aquela promotora, ela enfrentou uma situação como essa e foi até o fim, como eu vou, geralmente em todo engajamento que eu me predisponho. E, nesse sentido, era algo que tocava a condição de mulher. Na época, isso ficou muito forte lá em Curitiba, a OAB interveio e tal. Então, diante de tudo isso, o PGJ, tudo isso é para deixar bem rápido para eu já começar a falar, ele autorizou que, preferencialmente, em plenariais do Tribunal do Júri, fôssemos eu e a colega Roberta, nós 2 juntas, ou uma ou outra. Combinamos de fazer sempre as 2 juntas, porque isso torna mais forte a locução feminina, a fala, bem nessa ideia do que se tem hoje sobre autoridade de fala ou lugar de fala. Então, essa foi, e eu gosto de falar essa decisão institucional, porque ela contou com o apoio do nosso PGJ. E ele, a partir de então, onde tem especialização, cursos, ele nos coloca isso para nos aperfeiçoar. Ao lado disso, eu e minha colega sempre aceitamos convites para ir às faculdades, porque tudo isso traz a visibilidade da persona e do discurso. E isso também tem um lado estratégico nosso. Existe em Curitiba, inscritos lá como possíveis jurados, 40% de estudantes de direito. E, óbvio, o júri é um instituto que nós estamos lá para vocalizar uma fala institucional pedindo uma determinada coisa. Óbvio que eu quero que aquela coisa seja atendida, né? Então, a gente desromantiza esse aspecto de, não, o que der. Não, a gente vai lá para pedir para ser atendido, né? Então, ninguém tem cinismo institucional lá. Isso nos ajudou muito, porque tornou a nossa fala conhecida, e já que nós temos 40% dos inscritos no júri, pessoas que nos ouviam, isso ajuda. Tá? E eu estou falando aí de uma comunicação subliminar, que não é nem o discurso do plenário, mas é um conhecimento. Essa é uma questão da preparação da nossa fala em plenário. Uma outra preparação que nós temos na fala do plenário é a seleção de jurados. Tá? Então, já que é certo que são 60 pessoas que são lá colocadas para participar e tal, nós acionamos aí assessoria, estagiários, quando a coisa é difícil, acionamos o CAOP e sabemos a vida dos 60. Então, eu vou saber que João da Silva, Mariazinha da Silva, tem uma determinada vertente ideológica com quem não vai dar para conversar.
Né? Então, a gente brinca até entre a gente. Aqueles que têm o Sul é meu país, que tem muitos lá, né? O Sul é meu país, está eliminado desta fala. Brincadeiras à parte, é porque quem ostenta esse tipo de opinião não está aberta a uma discussão dessa natureza, que tem como locutor uma pessoa com sotaque diverso. Então, essas coisas precisam ser ponderadas, serem analisadas de uma maneira extremamente estratégica. Isso sempre acontece quando eu falo. É incrível. Extremamente estratégica, porque a gente vai para o júri preparado para ter o nosso pedido acolhido. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Então, o que a experiência tem nos mostrado em Curitiba? Pode não ser a mesma experiência de Palmas, pode não ser a mesma experiência da Bahia, de São Paulo. O que Curitiba tem nos acenado como o bom público para fins de seleção de jurado, sobre quem nós podemos lançar as nossas escusas imotivadas? Bem, para júris de feminicídio em Curitiba, com a realidade cultural de Curitiba, preferimos, e é isso que a experiência tem demonstrado, mulheres ou homens, sim, em idade produtiva, dos 18 aos 40, mais ou menos por aí. Um pouco mais, também. Entretanto, a gente tende... Não que quem tem mais de 40 não produz, aliás, produz bem, produz com experiência, com legitimidade, com lugar de fala, né? Enfim, homens e mulheres com carinho especial para as mulheres em idade produtiva, ou seja, engajadas em mercado de trabalho, e que tenham, isso aí eu vou falar, depende de cada região, eu tenho muito cuidado quando eu falo isso. Lá em Curitiba, são as mulheres ou homens, mais mulheres nesse sentido, que tenham posicionamentos ideológicos declarado em rede social, declarado em ações que elas ingressem lá. Tema de TCC é uma excelente forma de descobrir quem é a pessoa também. Né? Então, a gente pesquisa isso também, tema de TCC, porque tem muitos estudantes de direitos que são lá candidatos, né, a serem sorteados. Enfim. Mulheres ou homens em idade produtiva, 18 a 40, e com posição ideológica de centro neutro à esquerda. Calma, não estou dizendo que é de direita, não presta, não estou dizendo isso, eu estou falando que o bom público para o acolhimento da qualificadora lá em Curitiba é esse. Tá? Ah, promotor, e se sortear alguém, a escusa acabou e o cara sei lá, o Sul é meu país, detesto o nordestino, sei lá... patriarcado 100%, alguma coisa assim. Se não tem jeito mais de recusar, já era, vai ter que ser ele mesmo. Né? Só precisamos de 4 votos, tá? Então não tem problema. E nós sempre fazemos uma experiência de deixar uma pessoa dessa refratária ao discurso sentado lá para ouvir, porque o Tribunal do Júri ele tem essa função educativa. Né? Então não temos problema. O importante é que fechemos com 4 ou 5 possíveis do acolhimento da nossa pretensão. Então, o preparamento anterior é esse. Uma outra preparação que temos no tocante à vocalização da qualificadora é o que toca, efetivamente, não só a nossa visibilidade, a Roberta, que faz mestrado, eu que fiquei conhecida por essa questão, a caracterização pessoal. Né? O perfil das nossas vítimas de feminicídio, elas não estavam saindo da igreja e foram mortas na rua com a hóstia na boca. Não tem isso. Né? Nós temos um perfil vitimológico lá de feminicídio, as mulheres estavam no motel tendo relação sexual. E isso precisa ser enfrentado. Né? E sem cinismo. As mulheres, as vítimas, não podem... não cabe o discurso de ela era uma boa mãe, ela não merecia morrer. Olha, ela tinha um sonho, ela não merecia morrer. Não, era uma mulher do século XXI que estava fazendo sexo quando foi morta pelo seu algoz. Inclusive, o DNA estava dentro do colo dela, do vaginal, da vagina dela. Então, a gente tem que enfrentar essas coisas sem cinismo e sem dizer que ela não merecia morrer porque era uma boa mãe de família, uma mulher virtuosa. Essa conversa tem que acabar. E ela foi uma das que direcionou, inclusive, a opinião de nós, 6, os 3 promotores, a dizer, colega, você deu aquele caguete, você falou que ela era uma excelente mãe de família. A gente tem que vigiar a fala, porque nós, quando vamos para o plenário do júri, nós somos julgados. Né? Além do réu, nós somos julgados. A coerência performática da nossa fala, o nosso estilo de vida, as demandas que nós elegemos, também é levado para julgamento. Né? Então, é escolhido esse tipo de coisa, roupa. Então, esses dias nós fizemos um júri em que a vítima era uma prostituta. E foi muito difícil, assim, porque a seleção de jurados tinham pessoas bem mais velhas, e eu e a Roberta, como é que a gente vai fazer isso? Amiga, vamos enfrentar.
vamos dar cara a tapa, vamos enfrentar. Somos duas mulheres jovens, né, que têm com autonomia, então nós vamos enfrentar que nós não somos de todo tão diferentes daquela mulher, conforme pensa a moral prevalente conservadora. E lá, estou dando aqui esse exemplo, porque foi muito ousado da nossa parte, nós combinamos entre nós que, ao fim da réplica, nós pediríamos autorização para tirar a nossa beca e pedir para os jurados imaginarem aquele comportamento tomado pela vítima como se fôssemos nós. E nós perguntamos, né, a vítima morreu, ela saiu de uma balada, conheceu um cara, foram ambos para o motel, tiveram relação sexual. Lá pelas tantas, pelos autos, né, ele estava com problema de disfunção erétil, não teve ereção, e ela falou, se fosse assim, eu teria ficado na balada. E isso levou ele a uma erupção muito grande, e ele matou. Matou e depois queimou, carbonizou o corpo dela. A carbonização teve como epicentro a vagina, exatamente para que não se encontrasse o material, mas também isso tem um fator simbólico muito grande, que é o ódio, né? Enfim, que eu vou falar aqui daqui a pouco, eu vou falar da Lilith, calma. Enfim, então, tudo isso ela assume um contexto lá. E lá pela nossa fala, ao final, nós tiramos a nossa beca e pedimos para que eles imaginassem duas mulheres, eu e a Roberta, né, indo para uma balada, conhecendo um cara, porque solteiras somos, e queríamos, no exercício da nossa autonomia sexual, sair com esta pessoa para fazer sexo. Ela, lá, Roberta, e eu, cada um com o seu ficante, né, com o seu crush. E, lá pelas tantas, eu falava para ele, né, poxa, e digamos que a situação fosse invertida. Eu, como mulher, não obtive... eu vou falar essas coisas porque a gente está falando de um terreno sexual, né, feminicídio é um terreno sexual. Lá pelas tantas, eu não fiquei suficientemente, jurados, lubrificada. E, por isso, eu fiquei desconfortável e meu ficante falou, poxa, se fosse assim, eu teria ficado na balada. Eu não reagi anatomicamente ao desejo sexual. Em que mundo eu, por ter ouvido isso, se fosse assim, eu teria ficado na balada, investiria no pescoço dele e mataria porque ele feriu a minha dignidade feminina? E os jurados não sabiam o que responder. E aí eu tive que falar. Se esse mundo existir, rejeitem a qualificadora. Se conhecerem um exemplo desse, rejeitem a qualificadora. Agora, se não conhecerem e se saberem que exatamente o oposto é o que acontece diuturnamente, porque na honra masculina não se mexe, concordem com a nossa qualificadora. A votação foi expressiva. Só abrimos 4, né, dos votos e os 4 foram reconhecendo. Mas isso exigiu também esse posicionamento preparatório de se colocar, como bem diz Foucault, os nossos corpos à disposição de um pleito. E conseguimos o êxito, esse foi um júri bastante interessante. Sobre outro aspecto também da preparação, quando isso é feito, e quando os jurados são selecionados, e a experiência tem nos levado a esse perfil de jurado, porque eles estão abertos a esse discurso, e mesmo os que não são selecionados também têm dado boas mostras, porque eles ficam impactados, nós distribuímos aos jurados sorteados pastinhas institucionais, com o nosso timbre, fica bem bonitinho, e dentro nós colacionamos jurisprudências. Por quê? Porque a gente está falando para curitibano, né? E isso é um exercício assim, fantástico, que a vida tem me proporcionado. Eu sou baiana, eu venho de uma outra realidade cultural, o Brasil é um país de Brasis, isso tem me mostrado cada vez mais, e a realidade curitibana é bastante pontual, ela é bem interessante. O curitibano, ali na região sul, precisamente, diferente, né, do gaúcho, né, do pessoal de Porto Alegre, ele nunca desenvolveu um desejo separatista. O gaúcho não, ele sempre quis se separar do Brasil. Até hoje fala disso, é uma conversa até chata, ninguém tolera mais e tal. Mas até hoje, né, o paranaense, o curitibano, não. E, pelo menos há uns 5 anos, Curitiba, pela primeira vez na história dela, tem sido palco, toda noite, ser apresentada na televisão como palco do justiçamento do combate à corrupção, por conta da Lava Jato. Então, o curitibano é extremamente engajado nesses propósitos e se sentiu, pela primeira vez, valorizada sob esse aspecto. Então, eles assistem todo dia tudo que passa da Lava Jato. Todo jurado, toda quinzena que a gente faz, a gente encontra o primo do amigo do vizinho do Sérgio Moro, aquele menino que viu Deltan Dallagnol desde pequenininho. Então, eles têm um engajamento de participação no processo da Lava Jato muito forte. Eles se sentem visibilizados pela primeira vez. E, diferente do gaúcho, ele não quer se separar do Brasil, ele quer ser o melhor do Brasil. Então, tanto que fundaram a República de Curitiba, né? Então, a República, não no sentido separatista, mas de especialidade lá.
Isso traz também um aspecto estratégico muito importante para o promotor no plenário do júri, notadamente para mim, que sou de fora, que tem um sotaque que vai antes de mim. O quê? O sentido de que nós podemos fazer diferente do que a cultura nacional orienta. Em Curitiba é possível. Curitiba nos legitima. E como é que ele quer ser convencido, o curitibano? Jurisprudência, porque todos eles sabem todos os nomes dos ministros do Supremo, sabem a vida de Sérgio Moro toda, né? Sabe tudo, o curitibano se inteira por tudo. Então, quando nós levamos ao conhecimento deles o que é que o STJ, o STF, o TRF da Quarta tem pensado a respeito da qualificadora, aí já ganha grande parte. Mostrar para eles o que é matar uma pessoa do sexo feminino, no inciso 1, o que é violência doméstica. Mostra o artigo 7º, o 5º, mostrando o que é violência doméstica, e as jurisprudências do STJ, mostrando a natureza objetiva da qualificadora e a compatibilidade com o motivo torpe, porque 90% das nossas denúncias têm carregado a qualificadora com motivo torpe e tem passado as duas. Pois bem, essa também é uma técnica, prestigiar o jurado, prestigiar a cidadania, a qualidade deles de saber fazer diferente, de serem especiais no contexto nacional. Isso, gente, parece uma coisa meio pedante, mas o júri é uma estrutura de estratégia. Você tem que ir para o júri, levar uma locução que você não pode ir para o júri indiferente ao que você vai falar. Você leva uma instituição com você, você leva a seriedade de uma instituição com você. Se nós não pedirmos a qualificadora do feminicídio, quem pedirá? Se nós não batalharmos pela ordem jurídica, quem batalhará? Quem batalhará com coerência? Outra instituição que diz que defende vítima, mas está lá sentada do outro lado defendendo o hipossuficiente homem? Quem defende com coerência? Nós. Então, isso precisa ser levado. Nós, a instituição, a seriedade e o prestígio ao jurado. Ao prestígio, à condição dele de ter feito diferente, porque ele conhece, enfim. E tudo isso é apresentado no momento da nossa fala. O momento inicial da nossa fala, e que tem valido até essas questões, nós, Roberta como paulista, eu como baiana, a gente entra num contexto muito específico de Brasil. Eu venho de uma região em que as religiões de matriz africana são muito fortes, e isso traz uma pulverização religiosa bastante acolhedora. Isso não acontece muito em Curitiba. Não acontece muito em Curitiba. Curitiba, né, do lado de toda a colonização do Sul, ela veio pelo menos nesse terceiro momento de colonização do Sul, de foragidos da Segunda Guerra. E adivinha quem são essas pessoas? Descendente de judeu. Né? De judeu, de pessoas que têm outras etnias, pessoas que têm outros porquês e pessoas que ouviram isso, porque a Segunda Guerra foi ontem. Né? Pessoas que têm um avô que veio foragido. As religiões ucranianas também têm tido muito acolhida lá, pessoas de religião oriental. E essa situação de forte miscigenação recente traz um apelo de conhecimento para nós, que vamos trazer a locução de um pedido desse, muito delicado. O engajamento inicial que eu tive foi sair dessa questão dos jargões. A que não merece morrer, a mãe... Ela não tinha 4 namorados, só tinha um, ela era fiel. Saí de tudo isso. E, para isso, eu tive que mergulhar em quem era o curitibano. E o curitibano é também o judeu. E aí eu tive que fazer um verdadeiro mergulho, não em religião, senhoras e senhores, colegas. Eu tive que fazer um mergulho nas funções arquetípicas que eles guardam neles, que não tem a ver com a religião, tem a ver com o acolhimento do sagrado. É outra história. Ninguém vai lá falar de religião, falar de Nosso Senhor, não tem nada disso. A gente vai trazer o que é que Dona Maria Crutzel traz, porque ela é neta da família que veio foragida da perseguição dos judeus. Ela ouviu, ela lê Talmud, ela lê o Torá. Quem é aquela pessoa outra que ali conhece, que vem da religião babilônica, assíria? Então, eu tive que fazer. E, fazendo esses estudos, nós fomos para... entender como é que essas pessoas veem a mulher. Quem é a mulher? Quem é a mulher para essas pessoas? Quem é a mulher para o curitibano, para a curitibana? É a mesma mulher que é para o baiano, para a baiana? Não. Isso precisa ser visto com muita honestidade. Gente, desculpa, está ficando chato já. Isso precisa ser visto com muita honestidade, para que nós não caiamos nos caguetes da vaidade. Não, eu vou falar o que é. Eu não estou aqui para palhaçada. Júri não é teatro, vamos parar com essa bobagem.
O júri é uma demonstração de conhecimento e crença no que está se falando. E você é julgado se você não acredita no que você está falando. Os funcionários públicos são muito fortemente julgados, notadamente nós. Olha a lei de abuso de autoridade aí para lembrar o tempo todo que nós seremos julgados por eficiência. Nós seremos julgados por ser pro forma. Nós seremos julgados por que ela está fazendo aquilo, ela não sabe nada da gente. E eu tive que saber com quem eu estou conversando. E eu estou conversando com esse público. Descendentes de judeus, católicos, fervorosos, ortodoxos e pouca gente de raiz de matriz africana. Pouquíssima ou quase nada. Né? E tive que fazer o estudo para entender quem é essa mulher que eles entendem desde sempre e que trazem essa memória. E tive que ir para a Bíblia, óbvio, mas tive que ir também para outras fontes. E de outras fontes, o que nós temos é levar para eles, e aí nisso eu vou dizer para vocês, para os senhores e para as senhoras, nós temos 1h30 de fala, né? Geralmente. 1h30 de debate. Júri de feminicídio, dificilmente não vamos à réplica. Então, a gente já conta com a réplica. Tá? Eu sou, entre nós lá, a mais reativa das promotoras. Né? Pisou no meu pé, eu mato a família. Então, eu sou a promotora da réplica, porque eu volto com tudo na réplica. Roberta, né, à luz do que ela fala, como uma boa libriana, ela tem uma fala limpa. Né? Eu, como sou touro com lua e ascendente escorpião, eu volto para matar um na réplica. E eu vou, geralmente, à réplica nesse sentido. Né? Eu sou extremamente reativa. E vou reagindo e vou muito emocional. Então, a gente divide as nossas falas nesse sentido. Tá? A gente inicia o júri, a Roberta fazendo uma saudação a mim, né? Prestigiando a mulher, outra mulher. Exatamente nesse ensaio teórico, lúdico, do que seria uma sororidade. 2 mulheres de fora que escolheram Curitiba, porque aqui as coisas dão certo, para vocacionar isso. E mais do que isso, 2 mulheres se homenageando. 2 mulheres falando por uma mulher morta, no mais das vezes. E isso é muito poderoso, do ponto de vista do que não é dito, mas do que é falado. Né? Pois bem, a gente começa a se elogiando e eu nesse espectro de 5 minutos, começo espancando dúvida, que também tem um efeito emocional poderoso. Senhora jurada, senhores jurados, sempre juradas, jurados, senhoras, senhores, vossas, excelências, enfim, sempre flexionando os gêneros. Isso também tem um efeito de coerência de fala. Qualquer morte de mulher é feminicídio? Não. Eu dou aquele não bem sonoro. Matar uma mulher, pegar um veículo, você, senhor José da Silva, pegar uma mulher, pegar um veículo, imprimir uma violência incompatível com a via, bêbado, atropelar alguém que por acaso é mulher, feminicídio? Não. Tá. Esclarece o que não é. E aí os jurados vão entender que feminicídio, aquele jurado que não deu para rejeitar, que está ali, ele vai entender que feminicídio não é... Então, a mulherada morre, tudo é feminicídio. Cadê o hominicídio? Aquelas maluquices. A vida da mulher vale mais que homem. Então, já começa espancando essa dúvida e dando a real. Na mesma hora, eles já sentem, como dizem na Bahia, os peitos. Né? Já sentem nos peitos que o negócio é outro. E, em sentindo isso, eles vão estar sabendo que não é assim, não. E aí eu só falo que feminicídios são hipóteses de morte de mulher em 2 situações. Violência doméstica ou menosprezo. A nossa de hoje é só essa. Tirando essa dúvida, a gente começa a dizer, e leva um tempo de 10 minutos, dizendo que o fato não é novo, não está na moda, não está bombando no Face, um fato antigo. E é antigo e a gente começa a colocar slides das mortes famosas. Goleiro Bruno, Pimenta Neves, lembram dele, que matou a namorada Sandra Gomide, Primário, Bons Antecedentes, Top das Galáxias, e também vamos na nossa feridinha. Eu coloco, desculpa, o promotor Igor, né? Lembram dele? O São Paulo, que mandou matar, né? Boto a fotinho dele lá, dizendo que até promotores nesse tipo de crime não está imune. Boto também outro coleguinha nosso, o pai da Maitê Proença, que matou a mãe da Maitê Proença na década de 70. Olha, gente, um procurador de justiça, membro do MP. A Defensoria Pública morre nessas horas, porque a gente já começa a cortar na carne no nosso exemplo, então ela não tem nem o que falar. E tudo isso também é para falar o aspecto da condição democrática da misoginia. Ela não afeta o pobrezinho que furtou o leite para dar para o filhinho naquela romantização da criminologia crítica. O feminicídio desafia isso. Os réus do feminicídio são bonitos, brancos, negros, pobres, ricos, de todas as classes sociais, inclusive membros do Ministério Público. E, dizendo isso, a gente democratiza o aspecto e neutraliza aquela conversa de que ele é o
aquelas conversas da criminologia crítica que não aceita outro tipo de vertente, né? É o coitado, ele não teve jeito. Não, teve, sabia, era promotor, optou, né? Democratizando, todo mundo já pega nos peitos essa segunda. Aí a gente começa a falar dos aspectos da estereotipia feminina para a condição curitibana. E aí a gente não lembra de Eva, Eva só entra no segundo momento. E eu começo a falar, e aí eu demoro 20 minutos para isso. Vixe, Maria Tiziane, tu vai falar do caso que, olha, fiquem tranquilos, a autoria é certa. O único problema que você vai ter no furto de feminicídio é mostrar que ele teve intenção em matar, como o goleiro Bruno, como Igor, como todos os outros. E isso já está pré-aquecido dentro dos jurados, porque ele vai estar entendendo que o cara não fez aquilo para roubar comidinha, para dar para o filhinho, e é um pobre massacrado pelo sistema que está ali pelo Ministério Público. Ele já vai estar com aquilo. Então a gente demora um tempinho falando sobre a condição arquetípica feminina curitibana. E aí eu começo, aí minha colega começa, né? O que é a mulher? E nós fizemos estudos e descobrimos que a função da mulher, a forma como a mulher é vista, que dia foi esse, né? Que a mulher passou a ser menos que o homem? Existe esse dia? Se todo mundo nasceu do macaco, ou de Adão e Eva, que dia, que momento histórico, quanto tempo eu tenho, querida? Eita, nós. Eita, pera. Tá, eu juro que eu vou ser rápido. Logo agora, né, na Lilith, enfim. Nesse sentido, a gente começa a explicar em que momento o gênero feminino ele passa a uma condição de inferioridade. Aí eu começo a explicar a história. Tive que ir para 400 livros para entender isso. Porque era uma dúvida também que eu tinha, né? Nós estamos sendo treinados nessa questão do gênero, que há 10 anos atrás, a gente precisa também dominar a matéria. E a gente sabe, os antropólogos, em regra, eles são muito conscientes sobre esse aspecto. Nós estamos aqui na Terra há mais ou menos 2 milhões de anos, né? E nesses 2 milhões de anos, pelo menos 3/4 desse período, as sociedades eram de coletas, né? Ou seja, claro, a quantidade de seres humanos era infinitamente menor, as sociedades eram nômades, havia abundância na natureza, o abate de animais eram abates pequenos, e tudo rolava tranquilo, homem e mulher lá. Nessa época, até a era neolítica, o homem não sabia que ele tinha função procriativa. Então, nessa época, isso é muito delicado para que as pessoas entendam em que momento a mulher deixa de ser igual, digamos assim. Nessa época em que prevalecia a coleta, a abundância, comida e tal, todo mundo fazia sexo com todo mundo, era uma maravilha. Então, não havia o código de valores, todo mundo era igual, e o homem não sabia que tinha função procriativa. É só no transcorrer da era neolítica que ele começa a saber algo que aí é da desgraça da gente. Mas, até então, a mulher paria e o homem não entendia como é que aquilo acontecia. Ela era igual à terra, Gaia, que dá os frutos, ela é assemelhada à fertilidade que nos traz o sustento. Daí se dizer que, nessa época, o sagrado estava na mulher. E a mulher, para piorar tudo, para piorar tudo é ótimo, para piorar tudo, ainda tinha conhecimentos que o homem não tateava. Vocês sabem que a Lua, né, ela tem um ciclo de 28 dias de período. E adivinha o que é que nós temos de 28 dias de período? Menstruação. Não tem problema falar não, né? Ótimo. E, nesta época, o que a mulherada falava? Olha, macho alfa, quando você for sair para calhar os animais de pequeno porte, espere 3 luas seguirem-se. E os homens não entendiam como é que elas sabiam disso. As mulheres são as primeiras a terem conhecimento sobre a sucessão de estações e, principalmente, o período certo para fertilizar a terra. E ninguém entendia, ela só pode ser sagrada. Então, o sagrado estava na mulher. Não só porque ela paria, e o homem não sabia que ele botava uma sementinha ali dentro, e porque também ela tinha esse conhecimento. Ela, não, fique tranquilo, espere 3 luas cheias que vocês podem sair para caçar. Os homens ficavam doidos. Pois bem, a mulher ela tinha essa função. Daí se dizer que, na época, as sociedades não eram matriarcais, eram matrifocais, porque o foco do sagrado era personificado na mulher. E o homem também detinha a função dele. Era a função de quê? De guarda daquela tribo nômade e, eventualmente, até se fixarem, eventualmente se sedentarizarem no ambiente. Pois bem, essa época chega na era neolítica. Tá? Na era neolítica, começam a se formar as tribos, a identidade tribal, as tribos começam a ficar focadas em determinados locais, e aí a figura do guerreiro, do macho alfa,
aquele que tem mais condição de arrostar os perigos e trazer para o consumo de 2, 3 meses os maiores animais, porque as coisas começam a ficar escassas, os recursos naturais, é eleito para sair junto com um grupo e trazer essa caça. E a mulherada falava, espere 2 luas novas, esperava e ia. Pois bem, era neolítica. Quando ele volta, ele encontra aquela mulher que ele transou e estava tudo ótimo, não tinha valor cristão, estava tudo ótimo. Tudo, devia ser muito bom. E o homem voltava, não tinha culpa, não tinha monogamia, só tinha prazer e saciedade. É uma sociedade fantástica. E todo mundo livre. E a mulher era sagrada. E o homem era forte. Então estava tudo ótimo. Então a mulher orientava, né? Ele saía e quando ele voltava, eis que aquela mulher que ele teve a última transa dele antes de viajar, tem um menino que é a cara dele. Tem a manchinha dele. Percebam que nessa era, no desenvolver da era neolítica, os antropólogos também são bem, pelo menos em grande parte, são bem fortes nesse sentido. Nessa época, as tribos já estavam sedentárias, o homem já estava manuseando a terra. O homem forte é escolhido para trazer o sustento que ficará no inverno todo. E ele olha que aquela mulher teve um menino que é a cara dele. E aí, Tico e Teco liga. Peraí. A terra, eu já estou arando, o arado começa aí, né, no transcorrer da neolítica, né, a agricultura. Eu já estou arando a terra, aquela coisa sagrada que dava tudo de graça, eu estou tendo que trabalhar para arar. Olha só. Eu cuido da tribo, eu trago o alimento trimestral. Transei com aquela mulher, a mais gata da tribo. A mulher bota um filho que é minha cara. O raciocínio, claro que não é isso, eu estou fazendo uma dedução lúdica. A terra é minha, eu fertilizo a terra. A mulher eu transei, a mulher botou o mundo, aquele menino é meu, a terra é minha, a mulher é minha. E a partir de então, no decorrer da era neolítica e até o desenvolver dela, o senso de posse e propriedade começa a ser o primeiro valor tribal. E a partir daí o primeiro valor é criado. E adivinha qual é? Patrimônio. Patrimônio. As sociedades começam a ficar sedentarizadas, a eleição do macho alfa, do guerreiro, e o valor força começa a preponderar sobre o valor do sagrado. E aí eu estou escrevendo algo que eu tenho chamado, né, à luz da teoria lacaniana, que desqualifica Freud, que é a chaga masculina, a chaga original que está no inconsciente de vocês, homens, que é a decepção de que nós não somos sagradas. O filho que a gente pare foram vocês que colocaram. Né? O prazer que você... E o que é pior, mais drástico, a descendência de quem vai ficar com aquela terra que eu estou arando, eu só posso ter se eu fizer sexo com ela. Mas, para isso, eu preciso ter certeza que aquele menino é meu. E aí o segundo valor é criado. Virgindade. Tem que se permanecer virgem, papai tem que cuidar dela para passar para outro macho, que tem que ter a certeza que nenhum outro macho tocou nela. E aí nós temos a função da segunda identidade, que é a formação da linhagem, o valor linhagem, herança, passamento de patrimônio. Então, nós temos as noções iniciais de pátria. Vocês estão vendo a ênfase que eu estou dando? Patrimônio, pátria, patriarcado. E aí as sociedades se desenvolvem, descritas, principalmente nas bíblicas, as sociedades pastoris, em que o chefe da tribo necessariamente é do sexo masculino, é eleita a monogamia exclusivamente para a mulher, ela é tirada dos espaços de decisões tribais e ela é contingenciada à vida privada. Ninguém mais procura saber dela se é bom sair. Não, ela é uma farsa. E esse ódio primitivo, senhoras e senhores, eu tenho estudado muito a psicologia, Lacan principalmente, né? Ele fala que nós não... Quanto tempo? Se eu deixar, falo não estudo. Juro que eu estou acabando. Lacan fala que nós nascemos em uma conversa em curso. Então, não sejamos, nem todas, nem todos, egoístas ou presunçosos. Quando nós nascemos, os valores já estão aí, a gente só faz aderir. No máximo, criticar quem tiver um senso crítico um pouco mais apurado, mas os valores estão aí. Então, a partir de então, esses valores são fortemente criados. A virgindade, a monogamia e a sacralidade matrimonial. E o sagrado é despersonificado da mulher e é levado para a condição do etéreo. O sagrado está fora do humano.
Isso é muito poderoso arquetipicamente, porque a mulher tinha o sagrado e ela perde. E mais do que isso, ela é o mal necessário para eu ter uma linhagem. Mas eu preciso vigiar a sexualidade dela. E o valor virgindade, enquanto valor jurídico, até hoje a gente vê isso. O que é uma mulher honesta? Até pouco tempo. Né? O que era o rapto? Lembra do rapto? Enfim, esses valores começam a ser dignificados a discursos sagrados. E aí nós temos os discursos babilônicos, da Suméria, que começam a identificar tudo que desvia o homem da função de garantidor e força na tribo como algo feminino. E aí, nas tradições babilônicas, principalmente, a palavra em aramaico linin, que depois deriva para Lilith. E Lilith seria, isso aí com 1.000, 2.000 anos... Esqueçam Cristo, viu? Cristo nem sonhava em nascer. 2.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos, desenvolveu-se a ideia de que o demoníaco era o noturno. Estava na noite, porque a noite é escura. Na escura só se ilumina a lua. E a lua ela tem uma característica feminina. Daí a lunaridade feminina e a protuberância solar masculina. Isso a mitologia grega se encarrega muito de também tornar arquetípico. Pois bem, nas tradições aramaicas, babilônicas, começa a se dizer que existe um demônio noturno chamado Lilith. Lilith é uma mulher, a rebelde noturna de longos cabelos negros. Aquela que vira um vento, passa na casa e traz a desgraça. E aquela responsável pela poluição noturna masculina. Adoro. O homem sonha, está se desenvolvendo e a culpa é de Lilith. Isso existe. Ó, gente, essas coisas estão escritas, tá? Estão escritas onde? No Talmud, na Torá, no alfabeto de Ben Sirac e nas tradições egípcias. Então, esqueçam, Cristo, tadinho, nem sonhava em vir ao mundo, já estava assim o negócio. E, a partir disso, depois que o senso de pátria se desenvolve, os judeus, né, começam a dignificar de forma escrita o que é valor, o que não é valor, para a manutenção dessas sociedades pastoris. A ideia da mulher e o mito da criação humana é o quê? Deus, né, Javé, ele teria criado, num mesmo sopro, duas entidades. Né? Mas, antes disso, e é importante que se entenda, o sagrado não nasce aí. O sagrado é anterior. E a gente tem provas de toda a tradição sagrada mundial desse movimento patriarcal, da saída da sociedade matrifocal para o patriarcado. Então, por exemplo, em um primeiro momento, a gente tinha Gaia, a deusa que tudo dava. Gaia, né? Gaia, a terra, que era assemelhada à deusa, ao feminino. Tá? Nas tradições africanas, era Nanambaruquê. Nanambaruquê, ela paria todos os orixás sem precisar de ninguém para fecundá-la. Exatamente nessa ideia de que o feminino sagrado estava em Nanambaruquê. Na segunda fase, isso quem fala é Marilyn French. É uma feminista teórica de todo o sagrado, que ela leu um livro até de um norte-americano fantástico, Deuses e Suas Máscaras. Nessa segunda fase do sagrado, há a fusão do feminino e o masculino, é quando se descobre que o homem fecunda a mulher, que seria traduzido no hinduísmo pelos princípios yin-yang, que é a fusão do masculino e do feminino. Em um terceiro momento, muito tradicional também nas teorias babilônicas e assírias, seria o destronamento da deusa Siduri. Siduri era uma deusa lunar que é destronada pelo rei Sol. Isso é muito poderoso, porque o homem destrona a mulher da função do sagrado e vira, portanto, o rei. E nesse quarto momento, aí nós temos o nosso Deus, o Deus, o masculino, o Deus. Tem mais Deus? Não tem nada disso. O Deus, que é traduzido em tese aí para as nossas sociedades ocidentais, e é nelas que eu me foco agora, pelos escritos sagrados judeus. E aí eu estou falando das tradições cabalísticas, do Torá, do Talmud, né, que descrevem esse mito da criação. No princípio, Deus soprou o barro e criou Adão e Lilith. Lilith, aquela que já era desde outrora identificada como algo, né, demoníaco, noturno, tentador, manipulador da ereção masculina e responsável pelo desgaste masculino na noite. Deus criou Lilith e Adão, mesmo sopro. E os dois viviam onde? No Jardim das Delícias, no Éden, né? Sexo o dia todo, frutas, colheita, não tinha culpa, estava tudo ótimo. Os dois lá. Lilith, rebelde noturna de longos cabelos negros, igual à noite. Está tudo escrito, eu não estou inventando nada.
porque vai piorar a história, e vão achar que eu estou inventando. Não é, está escrito, tá? E um belo dia, os dois transando, não está escrito assim, mas enfim, né, a cópula. E um dia Lilith chega para Adão e fala, Adão, por que isso está escrito? Por que devo me abrir para ti? Me abrir o corpo. Por que devo me abrir para ti? Ela estava reivindicando a posição sexual para ficar por cima. Gente, isso está escrito, tá? Ela queria ficar por cima na relação sexual. E isso era descrito de maneira amaldiçoada até então, porque a mulher tinha conhecimento clitoriano. Meu Deus, eu estou dando uma palestra falando de clitóris, eu não estou nem acreditando nisso. Lilith, ela teria nas tradições aramaicas conhecimento clitoriano. Então, nas tradições aramaicas, a mulher não precisava do homem para ter prazer. E isso é muito poderoso, né? Pois bem, Lilith reivindicava o direito a Adão a ficar por cima na relação sexual. E Adão falava, não, eu quero ficar bem. Ficou aquele litígio qualificado pela não sei o que lá resistida, eu nem lembro mais processo civil. E chamam quem? O supra-partes, Ravé, o deus até então. E Ravé vai lá, o que está acontecendo aqui no Éden? Não, a situação, a Lilith quer ficar por cima. E aí Ravé fala aquela frase que todas nós mulheres já ouvimos. Isso é muito poderoso arquetipicamente, viu? Abre aspas. Mulher, dói. O que te dei não te basta? Fecha aspas. Nessa hora, todo mundo que é mulher vai entender, já passou por isso. O paraíso, Adão, um good guy, bonito, só tem ele também, não tem padrão comparativo. Ela olha para Adão, olha para o Éden, fartura, ela olha para Ravé, não me basta, eu quero mais. E Ravé anuncia falar alguma coisa, antes disso, ela se exila, ela vai para o que se conhece hoje como Mar Vermelho e cria asas negras. Lilith, isso é muito poderoso, Lilith se exila do paraíso, arquetipicamente isso é muito poderoso. A mulher sai do lar, a mulher que sai do lar, ela é amaldiçoada. Mas eu não sabia disso, nunca... Isso não está no teu conhecimento, isso está nas funções que foram criadas com o teu nascimento. A mulher que abandona o seu paraíso e a proteção divina é maldita. E Lilith cria asas negras e vai ficar zanzando no Mar Vermelho como um demônio. E Adão fala igual a todo feminicida fala, adivinha? Ruim com ela, pior sem ela. Deus, como é que é a minha situação agora, né? Como é que eu vou ficar? Não tem também um amigo para ir para o bar, não tem nada. Deus, o que é que eu faço? O que é que o Deus patriarcal Ravé faz? Fique tranquilo, filho. Vou chamar 3 anjos da mais alta dignidade celestial. Não é esse negócio de Rafael, Gabriel, nada disso. Não é arcanjo, não. É anjos da mais alta dignidade celestial. Vou selecionar 3, os mais top, para convencer a mulher a voltar. Isso, Lilith está lá zanzando no Mar Vermelho, nas cavernas desérticas da região. E chegam os 3 anjos lá, Lilith, situação complexa que você deixa Adão está lá sozinho, chorando e tal. E ela fala a famosa frase. E aí é a razão de 74% dos feminicídios, o não. Abre aspas, isso está escrito. Prefiro ser um demônio de asas negras, prefiro ser um demônio negro alado a ter que me submeter a Adão, fecha aspas. Pronto. Os anjos vieram com as asinhas debaixo das pernas, Deus, situação completa, disse que não vai voltar, não. Aí Deus fica o quê? Hashtag chateado. Né? Muito chateado. E fala, deixe a mulher lá, será amaldiçoada a parir demônios, súcubos e íncubos. E ela é responsável pela primeira queda, por assim dizer. Né? Fica lá no deserto, sozinha. Isso arquetipicamente é poderoso. A mulher que diz não, fica no deserto. A mulher que diz não, atravessa o seu deserto pessoal. É exclusão. A mulher que se desquita, se divorcia, agora, né, óbvio, depois de 77, ela atravessa o seu deserto pessoal. A mulher que larga o conforto do lar para arrostar a felicidade da vida só é amaldiçoada. Aí Deus olha para Adão chorando, aquela situação complexa, Deus, fique calmo, meu filho, vá dormir, como um bom pai de um menino, vá dormir. Vá dormir que amanhã seus problemas estão todos resolvidos. Tá tudo... Aí na nossa Bíblia começa aí. Porque a nossa Bíblia começa falando que Deus criou o homem e a mulher, depois começa a dizer que cria primeiro o homem. Gênesis 4. E aí Adão vai dormir e Deus fala, não é bom que Adão ande só. Isso é muito poderoso do ponto de vista da desigualdade de gênero. Porque a primeira mulher que a Bíblia cristã, a nossa já, fala, é uma mulher que nasceu para fazer companhia a um homem.
Ou seja, a visibilidade, a autonomia e a identidade da mulher está talhada pela companhia masculina. E é por isso que talvez muitas mulheres hoje, né, nesse caldão cultural de não se saber atravessar seu próprio deserto, se identifiquem com qualquer mequetrefe. E não foi o que aconteceu. O poder fica anulado porque não rola, não orna, está sozinha. E, nesse sentido, Adão vai dormir choroso. E, no dia seguinte, eis que surge ela, a mulher que nasceu para fazer companhia a ele. É essa casta, talvez menos pronunciada do ponto de vista estético, mas ali calada, dizendo que estou para tudo aqui, Adão é nós, vou procriar, e serei submissa e tudo. E Eva, o padrão arquetípico de Eva, ela assume essa função de ser a companheira de Adão. E nossa Bíblia cristã começa daí. A nossa Bíblia não fala de Lilith, apenas em Isaías 34 descreve-se Lilith como um demônio noturno. Tá? Quem fala de Lilith é o Torá, é o Talmud, é o alfabeto de Ben Sirá e são os escritos babilônicos. Tá? Aí começa daí. E a partir daí, para a desgraça arquetípica de tudo, Eva, santinha, quietinha, fofa, um dia encontra uma cobra, que pela tradição judaica é a própria Lilith que volta para dizer para Deus e para Adão, que aquela santa de santa não tem nada, e seduz ele para ir conhecer a árvore do conhecimento, porque é da vida e do conhecimento. E, óbvio, ela coma a árvore, a fruta, e Eva fica doida, bobinha, né? Chama Adão para comer a fruta. E come o fruto, e todo mundo já conhece o resto. Adão engasga-se, cria-se o pomo de Adão, que é o identificador do pecado original, e, a partir daí, Deus amaldiçoa. Né? Amaldiçoa Adão com o quê? Tudo que tu comer, Adão, é a maldição do pomo de Adão. Tudo que tu comer, Adão, será fruto do teu trabalho, e o trabalho te custará o suor, a dor. E tu, Eva, parirá sob dor. Isso é muito poderoso arquetipicamente. A maternidade é uma maldição. E tudo isso só aconteceu por conta de uma mulher que se predispunha a ser parceira. Isso é poderoso. E o Maleus Maleficarium, andando aí adiante para a Idade Média, se aproveita de toda essa função arquetípica. O Maleus Maleficarium, ou o Martelo das Bruxas, em 1400 e alguma coisa, na questão 1, tomo 1, diz: a sexualidade feminina tem que ser vigiada, porque a mulher não pode ser reta. Está escrito isso lá, gente. Afinal de contas, ela é fruto do único osso torto de um homem, a costela. Isso é poderoso. Ah, mas eu não sabia disso. E não sabia, mas foi passado através de outras mensagens, em que essas são originárias. E não é à toa que o controle da sexualidade feminina na Idade Média é poderosíssimo e é até hoje. Não se esqueçam. Quem é do Tribunal do Júri vai entender. 4 crimes vão para o Tribunal do Júri. Metade deles é de controle da sexualidade feminina. Aborto e infanticídio. E ninguém nunca questionou isso. Nunca. O aborto todo mundo fala, mas e o infanticídio? Matar o próprio filho após o parto sob a influência do puerpério. Eu acho fantástico essas pistas da heteronormatividade no nosso direito, porque ninguém nunca parou para pensar. Eu desafio um livro de direito penal que tenha dito: olha, esse artigo aqui do infanticídio parece que é inconstitucional, viu? Ou que fere a teoria do delito. Encontrem o erro no crime de infanticídio. Encontrem o erro. É um crime que tem como... Eu esqueci as coisas do teoria do delito. Enfim, é um crime cuja estrutura analítica tem como elemento personalizante da mulher o padecimento do estado puerperal. Só que o padecimento do estado puerperal é uma condição que seria exculpante, porque ela não está no juízo normal de deliberar e determinar-se de acordo com aquele entendimento. Como é que os teóricos do direito penal deixaram passar um tipo penal que agrega na própria tipologia dele uma causa exculpante? Não, promotora. A gente estudou por todos aqueles teóricos, todos do sexo masculino, que fizeram esse favor à mulher de fazer um crime só para ela, porque o infanticídio é crime de mão própria, não cabe com a autoria do papi. Inclusive, ninguém sabe onde está o papi nessa hora. Né? É crime de mão própria, não cabe com a autoria. E ninguém nunca parou para perceber que aquilo ali não é colher de chá para a mulher, coisa nenhuma. É o engajamento legislativo masculino para ficar um tipo exclusivo para a mulher para denunciar que ela não tem instinto materno. Ela não cumpriu a sua função biológica. E olha que ela não estava normal. Ah, mas ali é homicídio privilegiado, que lindo, leu isso em 400 manuais. Se era para facilitar a vida da mulher, por que essa condição não estava no artigo 26, como um parágrafo? Uma linha. Olha, quando a mulher
matar um filho e estiver ali, a pena dela será de... Por que fazer um tipo penal para submeter ao padecimento do tribunal do júri, julgamento popular, uma mulher que mata o filho doida? Não existe uma crítica. Aí, eu vou escrever primeiro, que foi eu que tive a ideia, tá? Depois vocês escrevem. Mas, enfim, ninguém nunca parou para perceber isso. E eu, conversando com o Dr. René Ariel Dotti, meu advogado, em uma dessas ações que o povo fica me falando mal de mim no júri, é ele que advoga para a associação. Ele estava lá, né, no código, nas reformas. Eu falei, doutor, você nunca parou para pensar nisso? Não, não, minha filha, mas esse caso aí, ele me falou. O mundo é interessante. Sabe por que esse tipo penal foi criado, gente? Vivendo e aprendendo. Não tem isso em lugar nenhum. René Ariel Dotti me fala. Que diz que em 1938, ou seja, a imprensa brasileira já estava forte, houve a monstra do Rio Doce. Foi uma mulher que pariu na margem do Rio Doce, lá em Minas, no interior de Minas. Ela pariu e... Aquela coisa clássica de infanticídio. E estrangulou o filho com o cordão umbilical, matou o filho, né, sob o puerpério. E todo mundo achou aquilo um absurdo. O infanticídio já existia no Código de 1830, tá? Mas era um monte de crime junto, era uma celeuma. Não havia esse tipo penal com essa característica, estrutura analítica de crime. Foi criado por conta da monstra do Rio Doce. Pausa para o silêncio. E ninguém nunca questionou. E vai a júri popular. E as mulheres vão lá. E eu estou pedindo a absolvição de todas elas por inconstitucionalidade do tipo. Que absurdo. É. Nossa, é. Os advogados morrem. É, porque a gente ia dizer que ela tal. Não. É um tipo inconstitucional, não vai dizer nada, cara. Isso aqui não era para estar aqui. E não há um movimento legislativo da criminologia crítica questionando isso. Porque a criminologia crítica se ocupa exclusivamente de criticar o valor mais importante para ela, que é o Estado, o poder, o masculino, o patrimônio. Eu não conheço um autor de criminologia crítica que delate isso na nossa estrutura normativa. Porque ela é feita por homens, para homens e criticada por homens. E é por isso que a criminologia feminista, eu tenho estudado, porque ela dá um olhar feminino a tudo isso. Quem é a mulher honesta? Quem é a mulher honesta? Quem é a mulher que pode ser acolhida no nosso direito penal? A prostituta não tem vez ali. Se você colocar uma prostituta, ela será julgada por toda essa estrutura arquetípica que nos é incutida, e é por isso que tem que ter a voz de uma pessoa nesse sentido, que entenda epidermicamente, eu não estou deslegitimando vozes masculinas, que fique claro, mas é poderosamente vocacionado por quem, como diz Djamila, epidermicamente sente essa dor, porque já passou. Né? E todas nós mulheres, a mais poderosa aqui, já passou por uma posição lilithiana, em que ela renuncia ao paraíso pela sua autonomia. Ela renuncia ao status quo para entender quem ela é de maneira individualizada. Ela renuncia a um casamento de Facebook para dizer não é nada daquilo que eu publicava. Ela renuncia o prazer para se descobrir enquanto ser individualizante. E o preço disso é alto, não é maldição. Hoje é o feminicídio. 74% dos feminicídios em Curitiba agrega a qualificadora do motivo torpe. E adivinham como ela é descrita? Porque a mulher resolveu quebrar o ciclo. Ela resolveu dizer o that's all for me. Um beijo lindo, estou partindo. Por que está partindo? Não te quero, cara. Não desejar é o pecado mortal feminino. E isso precisa ser levado. Tá? Isso demora quanto tempo para você falar em plenário? Já acabei, sei. Quanto tempo? Uma média de 30 a 40 minutos. Mas causa um efeito, porque eles sabem daquilo, porque eles ouviram isso do vovô que veio da guerra. Eles ouviram essa história, eles são muito católicos lá também. Evangélicos menos, muito católicos. Eles entendem essa função arquetípica. E eu mostro para eles a história da CPMI de 2012, 2013, já estou acabando, que é, e por favor, colegas, leiam, leve isso ao conhecimento público, que é a história da criação da qualificadora, que foi no aniversário de 6 anos da Lei Maria da Penha, foi feita uma CPMI para verificar os números que ela nos trouxe, e ela nos trouxe esse seguinte número. De cada 10 cadáveres femininos, morte violenta, 10 cadáveres, 7 deles a autoria estava identificada. E não era o latifundiário, o dono da boca, o motorista bêbado, o evento de trânsito, que é a causa da letalidade masculina, que é difusa. Não. Desses 10 cadáveres, 7 deles foram mortos com características de crime de ódio, faca, estrangulamento, desfiguração do rosto, e os autores foram os homens que essas mulheres escolheram amar.
É por isso que matar uma pessoa do sexo feminino está justificada estatisticamente. E aí, jurado nenhum fala nada. Aquele, sei lá, odeio nordestino, sul é meu país, já está rindo para mim e, no fim, pede para fazer selfie. No fim do julgamento. É ótimo. Porque ele entendeu tudo, agora tudo fez sentido, é fantástico. Mas é preciso levar essas coisas ao conhecimento e, efetivamente, para que a gente entenda e se policie. Porque não somos tão livres ideologicamente como pensamos. Nós nascemos, Lacan já dizia, em uma conversa em curso. Nós, meninas, fomos educadas a não ficar de perna aberta, a cruzar as pernas. Fomos educadas ao rosa. O rosa nada mais é do que, arquetipicamente, a mistura do sangue menstrual com leite materno. Os meninos, o azul, porque o azul é a... gente, essas coisas, pesquisei tudo. Tudo. Na época do menino usa azul, menina usa rosa, eu fiquei doida. Enfim... Eu vou ao júri, eu sempre vou ao júri e me porto usando rosa e preto. O preto pelo luto, o rosa pela feminilidade. Levo minha feminilidade, não vou para lá dizendo, todo mundo é igual, não. Eu entorpeço mesmo. Levo e sacudo o cabelo, e levo a feminilidade, não tem problema nenhum. O sexo é uma fonte de poder que precisa ser desmistificada dos padrões culturais heteronormativos. E, sim, vivemos em uma legislação que foi feita para nos advertir o tempo todo que a nossa sexualidade precisa ser controlada. E a maior prova é 4 dos dolosos contra a vida, 2 são de controle da sexualidade feminina. Isso precisa ser visto. Só para acabar, juro que eu estou. Decreto-Lei 3.200, de 41, que anuncia o nosso código, ele tem essa frase do Getúlio Vargas, tá? Eu acho fantástico, que a gente não lê essas coisas. Vejam depois, Decreto-Lei 3.200, fala sobre a normativa da família, ou seja, o porquê de Getúlio Vargas ter instaurado um novo Estado, aquela coisa, obrigada, linda, conservadora e tal. Juro que eu estou acabando, juro que eu estou acabando. Olha o que ele descreve. Devem ser os homens educados a se tornarem... Isso é muito poderoso, gente, isso é um plano de política pública. Isso é um presidente que está falando. Tudo bem, né? Enfim, a mesma coisa hoje, mas enfim. Devem ser os homens educados a se tornarem plenamente aptos à responsabilidade de chefes de família. Olha o cabeça do casal aí. Ó. Às mulheres será dada... Isso vai doer, viu? Às mulheres será dada uma educação que as torne afeiçoadas ao casamento, desejosas da maternidade, competentes para a criação dos filhos e capazes de administrar o lar. Isso é falado, isso é dito, isso é escrito por um decreto-lei em 1941, época dos nossos estatutos repressivos e da instituição do Estado Novo, porque agora tudo será diferente. E isso nos ordena em política pública, em Código Civil, em Código Penal, em modus vivendi, em cultura, em linguagem não dita, nos nossos valores e na nossa ignorância. Algo precisa ser feito pela igualdade de gêneros, para que, pela primeira vez, vocacionemos, todos nós, a ideia de que não vivemos no Jardim das Delícias. Temos muito mais de Liliths e Adão dentro de nós do que supunhamos. E é preciso se falar daquela palavra que ninguém gosta de falar, porque é feia e delata tudo isso, o feminismo. E devemos entender o feminismo como uma estrutura teórica não contra o machismo, não contra o homem, porque dentro do feminismo tem uma ideologia de igualdade, de delatar essa estrutura que estava debaixo do tapete das nossas consciências. E nós precisamos vocacionar, sim, o feminismo, enquanto promotores e promotoras. Não há problema nenhum nisso. Porque nós precisamos, e os senhores, colegas, homens, funcionários, quem quer que seja, vocês precisam sair das estatísticas do alcoolismo, dos suicídios, por não saberem expressar-se emocionalmente e a força disso, da vulnerabilidade, lhes terem sido tolhidas. E há muita beleza na expressão emocional masculina. Porque só na emoção se é forte, também. E libertando os senhores, promotores, os servidores homens, para serem vulneráveis e viver a vulnerabilidade, talvez de cada 10 suicídios, 8 não sejam apenas masculinos. Os senhores não andem aí com problemas de alcoolismo. E, claro, acreditando nisso, os senhores podem nos libertar para que sejamos fortes, nós mulheres. Vou concluir minha fala falando só uma poesia, porque eu não posso ficar sem poesia, tá? Juro que vou acabar. Estou sentindo a repressão aqui no meu lado, não gosto. Essa poesia aqui, que vai realmente acabar tudo, agora acaba mesmo, viu? Se eu... Tá, vixe Maria.
Vai rolar um feminicídio aqui por menosprezo à condição de mulher. Bem, gente, essa frase aqui, eu escolhi ela com muito carinho, porque geograficamente estamos próximos ao Pará, e foi encontrada no bolso de uma das pessoas que morreram naquele massacre de Eldorado dos Carajás, essa carta. E ela foi divulgada, não teve tanta importância à época como tinha, porque talvez nos anos 90 ela não tivesse tanta repercussão. Ela é bem pequenininha, foi encontrada no bolso de uma mulher. E ela estava assim: tentaram nos convencer de que éramos divinas e nos negaram os bens da terra. Tentaram nos convencer de que éramos santas e nos negaram o prazer da vida. Tentaram nos convencer de que somos mais competentes no trabalho, mas ganhamos menos que os nossos companheiros, mesmo em trabalho igual. Insistem que somos poderosas, mas brigamos com os nossos companheiros por não aceitarem isso. Somos simplesmente mulheres. E só isso já é uma imensidão. Mulheres do ventre à mente, unidas e conscientes. É preciso mais. É preciso juntar nossa luta, a luta de toda a nossa gente. Muito obrigada.